Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 5 e o tema da aula de hoje é Reinos Protista e Fungi. Reino Protista. Os protistas compreendem os protozoários e as algas unicelulares dos grupos Pirrofícias, Euglenofícias e Crisofícias. Os protozoários são unicelulares, eucariontes e sem clorofila, vivendo isoladamente ou em colônias nos mais variados habitats e em sua maioria apresentam estruturas locomotoras. Reprodução assexuada ou sexuada, possuem estrutura celular complexa, com vários organoides bem especializados, são heterótrofos por absorção ou ingestão e possuem respiração aeróbica. Quando em condições desfavoráveis, eles formam cistos. Os protozoários podem ser classificados em rizópodes, ciliados, esporozoários e flagelados. Essa classificação leva em conta o seu modo de locomoção. Rizópodes ou sarconídeos deslocam-se através de pseudópodes, lembrando que pseudo em grego é falso e podes em grego é pés. Ou seja, pseudópodes seriam falsos pés. Pessoal, então o termo pseudópode é empregado porque aparentemente parece que os rizópodes se deslocam através dos pés, mas na verdade os rizópodes se deslocam através de projeções da célula que se deforma toda, que encaminham a ameba para várias direções e possuem projeções celulares, exemplo, a Amoeba proteus, que seria a ameba. A maioria é de vida livre, vivendo em água doce e salgada. Nas amebas de água doce, observa-se o vacúolo pulsátil. Um exemplo de parasita é a Entamoeba histolítica, que causa amebíase, que vive no intestino humano. Pessoal, lembrando que vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil é uma estrutura membranosa no interior do citoplasma de protozoários de água doce que tem o intuito de retirar o excesso de água da célula que entrou por osmose. Ciliados. Sua locomoção ocorre através dos cílios presentes em toda a célula. Vivem em água doce, salgada ou associada a outros seres. Por exemplo, o Paramecium alimenta-se por um suco oral, boca da célula, ou alimento atravessa o cistostoma, penetra na citofaringe e vai para o vacúolo digestivo. Após a digestão, os restos são eliminados através do poro citopígeo. Esporozoários são protozoários parasitas desprovidos de organelas de locomoção e vacúolos pulsáteis. Como exemplo, temos o causador da malária, o Plasmodium, cujo ciclo evolutivo compreende duas fases. Fase assexuada ocorre no interior das hemácias, esquizogonia, e fase sexuada ocorre no tubo digestivo do mosquito, esporogonia. Flagelados ou mastigófaros são protozoários portadores de flagelo que servem para locomoção e captura de alimentos. Podem ser observados isoladamente ou formando colônias em água doce ou salgada, na terra ou parasitando outro animal. Como exemplo de parasita temos Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, Leishmania, causador da úlcera de Bauru, Trichomona vaginalis, parasita da próstata, vagina e útero, Giardia lamblia, causador da giardíase. Pessoal, então aqui na figura nós temos um rizópode, nós temos dois flagelados, né, o 2 e o 4, e no 3 nós temos um ciliado.
Pessoal, o esporozoário não está aqui, mas só lembrando que o esporozoário não possui nenhuma estrutura para locomoção. Então seria como uma célula normal, sem nenhuma estrutura de locomoção, beleza? As algas protistas classificam-se em euglenofícias, vivem em água doce marinha, têm um flagelo longo com numerosos cloroplastos, reproduzem-se por sessiparidade longitudinal. Pessoal, sessiparidade ou fissão binária é o nome dado ao processo de reprodução assexuada dos organismos unicelulares, que consiste na divisão de uma célula em duas por mitose. Pirrofícias vivem geralmente em águas marinhas, são unicelulares, têm dois flagelos desiguais, que são os dinoflagelados, e possuem um envoltório de celulose, a teca que dá a coloração avermelhada. Crisofícias são unicelulares, possuem uma membrana silicosa, denominada frústula, podem se reproduzir por sessiparidade e por conjugação, e têm coloração dourada, são as diatomáceas. Pessoal, conjugação é a troca ou transferência de material genético entre duas células, organismos ou bactérias, normalmente com o objetivo da reprodução, continuando os dois organismos a existir separadamente. Pessoal, então aqui nós temos as euglenofícias, aqui nós temos as pirrofícias e aqui nós temos as diatomáceas. Pessoal, doenças causadas por protozoários. Entamoeba histolítica é uma ameba causadora de diarreia intensa, emagrecimento, subnutrição e problemas nervosos. Afeta o intestino, fígado e outros órgãos. A transmissão se dá pela água e alimentos contaminados com fezes. Leishmaniose brasiliensis é um flagelado que habita o tecido cutâneo, causando feridas. A transmissão se dá através da picada das fêmeas de mosquitos Phlebotomidae. A doença ocasiona lesões cutâneas deformadoras e dolorosas. Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado causador da doença de Chagas. Essa doença se caracteriza pelo crescimento anormal de certos órgãos, como o coração, o esôfago e o intestino. O tripanossoma é transmitido ao homem pelo inseto hemíptero, sugador de sangue. Se ele tiver anteriormente picado uma pessoa doente, suas fezes penetrarão no ferimento da vítima, quando o indivíduo coçar o local. Daí o inseto ser conhecido popularmente como barbeiro. Plasmodium é o protozoário causador da malária. A transmissão se dá quando um pernilongo do gênero Anopheles pica uma pessoa contaminada e pica as outras. No corpo humano, esse parasita penetra as hemácias e células do fígado, onde se reproduzem. Giardia lamblia. A giardíase é uma parasitose intestinal mais frequente em crianças do que em adultos, causada por protozoários flagelados. Ocorre quando os cistos maduros são ingeridos pelo indivíduo. Os cistos podem ser encontrados na água, mesmo que clorada, alimentos contaminados e, em alguns casos, a transmissão pode se dar por meio de mãos contaminadas. A giardíase se manifesta por azia e náuseas que diminuem de intensidade. Quando ocorre ingestão de alimentos, ocorrem cólicas seguidas de diarreia, perda de apetite e irritabilidade. Trichomona vaginalis. Tricomoníase é um tipo de infecção da vagina e do pênis. É uma doença sexualmente transmissível. Muitas mulheres que são infectadas pelo tricomonas não desenvolvem sintomas. Quando os sintomas surgem, são principalmente corrimento abundante juntamente com um prurido, coceira vaginal. Em outros casos, a mulher pode apresentar um corrimento fluido,
com pouca cor e ainda um certo desconforto na micção. A maioria dos homens não apresentam sintomas e, quando existem, consiste em uma irritação na ponta do pênis. Reino fungi. Os fungos vivem em locais úmidos, pouco iluminados e que contêm material orgânico, pois são heterótrofos, liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos, as quais degradam as moléculas. Os seres que fazem parte deste reino são os bolores, fermentos, levedos, mofos, cogumelos, etc. Os fungos são aclorofilados, heterótrofos, eucariontes, armazenam açúcar sob a forma de glicogênio e apresentam parede celular reforçada por queratina. Estes seres produzem muitas enzimas digestivas e fazem digestão extracorpórea, o que os tornam os decompositores mais eficientes do planeta. Sapróvoros ou saprófitos. Os fungos podem ser saprófitas e parasitas. Os saprófitas usam a matéria orgânica morta, enquanto que os parasitas causam a doença micose. Existem fungos que vivem em simbiose com algas formando os líquens. A classificação desse reino consiste em um único filo, Mycota, subdividido em classes. Exemplos: Ascomicetus, Phycomicetus, Basidomicetus e Deuteromicetus. Em relação à reprodução, pode ser assexuada e sexuada. Classificação dos fungos. Phycomicetus ou zigomicetus caracterizam-se por apresentarem hifas do tipo cenocíticas, ou seja, sem paredes transversais. Esses fungos podem ser aquáticos ou terrestres, tendo-se como exemplo de Phycomicetus o bolor do pão. Ascomicetus. Os ascomicetus se caracterizam por apresentarem hifas em forma de saco, em cujo interior são produzidos esporos denominados ascoporos. No grupo dos ascomicetus estão incluídos os fungos do gênero Saccharomyces, Penicillium e Aspergillus, entre outros. Basidiomicetus. Os basidiomicetus são conhecidos como cogumelos de chapéu, orelhas de pau, entre outros. O corpo de frutificação é denominado de basidiocarpo e assemelha-se a um chapéu, o qual é constituído por várias hifas férteis denominadas basídios. Esses basídios, no entanto, produzem os basidioporos, que quando expulsos podem originar novos micélios. Entre os basidiomicetus encontramos os fungos comestíveis agaricus campestris, os cogumelos alucinógenos Amanita muscaria, os causadores da ferrugem do café, do trigo, entre outros. Pessoal, então aqui nós temos os Phycomicetus ou zigomicetus, aqui nós temos os ascomicetus e aqui nós temos os basidiomicetus. Exercícios. O filo Protozoa é subdividido em 4 classes: Sarcodine, Mastigophora, Sporozoa e Ciliophora. A característica para tal classificação é a estrutura de locomoção, melhor alternativa, alternativa D. Lembrando que os sarcodíneos deslocam-se por pseudópodes, os Mastigophora se deslocam através de flagelos, o Sporozoa não possui estrutura de locomoção e os Ciliophora deslocam-se por cílios. 2. O agente etiológico da malária é um protozoário, melhor alternativa, alternativa C. 3. A ameba é classificada como risópodes, melhor alternativa, alternativa E, já que a ameba desloca-se através de pseudópodes. 4. Flagelado e parasita do útero.
Trichomonas vaginalis, melhor alternativa, alternativa E. 5. O barbeiro é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Assinale a alternativa que indica respectivamente o parasita e a doença. Então, o parasita é o Trypanosoma e a doença é a doença de Chagas. Melhor alternativa, alternativa A. 6. O parasita Plasmodium sp, causador da malária no homem, pertence ao mesmo filo em que incluímos a ameba, já que ambos são protozoários. Melhor alternativa, alternativa D. 7. Parasita do intestino humano que se movimenta através de pseudópodes. Entamoeba histolítica. Melhor alternativa, alternativa E. 8. As algas multicelulares são organismos fotossintetizantes que por muito tempo foram consideradas plantas. Entretanto, com o avanço da ciência, percebeu-se que esses organismos não possuíam tecidos e órgãos especializados. A partir daí, essas algas passaram a ser agrupadas no reino protista. Melhor alternativa, alternativa B. 9. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. Então, melhor alternativa, alternativa A. Malária, doença de Chagas, leishmaniose e amebíase. 10. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum. Polifiléticos. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes neste reino são protozoários e algas. Melhor alternativa, alternativa E. Pessoal, lembrando que o reino protista é como se fosse uma espécie de amontoado de seres que não couberam na classificação de outros reinos, beleza? Por isso que o reino protista apresentam seres tão variados uns dos outros. Exercício 11. Os protozoários são organismos que em sua maioria habitam o ambiente aquático, entretanto não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo para eliminar o excesso de água absorvido em ambiente dulcícola. Ambiente dulcícola é de água doce. Uma estrutura que permite a osmorregulação. Essa estrutura é conhecida como vacúolos contráteis. Melhor alternativa, alternativa A. 12. Relacione a primeira coluna com a segunda e escolha a alternativa correta. Então, malária com plasmodium, 1C. Disenteria com entamoeba histolítica, 2B. E doença de Chagas com Trypanosoma cruzi, 3A. Então, melhor alternativa, alternativa B. 13. Observe as figuras e assinale a opção que contém em ordem os protozoários por seus nomes científicos. Então, em 1, Entamoeba histolítica, que é um risópode. 2, Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. 3, Balantidium coli, que é um ciliado. E 4, Argiardia lamblia, que é um flagelado. Então, melhor alternativa, alternativa E. Exercício 14. Algumas espécies do gênero Penicillium desempenham importante papel na obtenção de antibióticos e também na fabricação de queijos. Na escala de classificação dos seres, o Penicillium é considerado fungo. Melhor alternativa, alternativa B. 15. Seres que vivem em locais úmidos, heterótrofos, podendo ser saprófitas, e parasitas podem ser os fungos. Melhor alternativa, alternativa E. 16. Um organismo formado por células nucleadas sem pigmentos fotossintetizantes e que cresce sobre matéria orgânica em decomposição é provavelmente fungo. Melhor alternativa, alternativa A.
Exercício 17. Muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal. Apesar da semelhança física, essas estruturas diferenciam-se das plantas por serem organismos heterótrofos, ou seja, os fungos não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, melhor alternativa D. 18. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente com as bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamadas de sapróbias. Melhor alternativa A. Pessoal, lembrando que seres sapróbios são aqueles que se alimentam de matéria orgânica proveniente de organismos mortos. 19. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que recebem o nome de hifas. O conjunto desses filamentos forma o micélio, que constitui o corpo do fungo. Entretanto, essa estrutura não é considerada um tecido verdadeiro. Marque a alternativa que indica corretamente os nomes indicados pelos números 1 e 2. Então, melhor alternativa A. 1 hifas e 2 micélio, beleza? Então, aqui nós teríamos o fungo. Aqui nós temos as hifas, conjunto de hifas, os micélios. Aqui nós temos o corpo de frutificação. Aqui nós temos o chapéu. Embaixo do chapéu estão os basídeos que produzem e liberam os esporos. Pessoal, lembrando que esporos são estruturas pequenas produzidas em grande quantidade por bactérias, fungos e plantas capazes de gerar um novo indivíduo. 20. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino fungi. Então, a característica ausente no reino fungi é a célula procariótica, já que os fungos apresentam células eucarióticas, com o núcleo envolto por membrana nuclear. Então, os fungos têm reprodução assexuada, possuem respiração anaeróbica, possuem nutrição heterotrófica e podem ter relação mutualística. 21. Os fungos apresentam grande aplicabilidade econômica e também ecológica. Entretanto, alguns provocam doenças no organismo. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença causada por fungo. Então, a doença não causada por fungo é a erisipela, que é causada por uma bactéria. Então, pé de atleta, criptococose, pano branco e candidíase são causados por fungos. Melhor alternativa aí. 22. Os fungos apresentam nutrição heterotrófica, sendo decompositores de matéria orgânica morta e, em alguns casos, viva. Durante seu processo de obtenção de nutrientes, a digestão dos fungos ocorre através de digestão extracelular, beleza? Melhor alternativa C, em que os fungos soltam enzimas no meio extracelular para digerir o alimento. 23. Os fungos são utilizados pela indústria farmacêutica na fabricação de medicamentos, principalmente antibióticos. Estas substâncias bactericidas foram descobertas na década de 1920 por Fleming. Qual o gênero do fungo utilizado nesta pioneira descoberta? Pernicínio. Melhor alternativa C. Exercício 24. A associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como liquens. Pessoal, a gente vai estudar mais para frente que a associação mutualística é aquela que é benéfica para ambos os seres, tanto para esta planta em específico quanto para este fungo em específico. 25. Apesar de serem bastante discriminados, os fungos são organismos importantes para os humanos e também para o meio ambiente.
a respeito desse grupo de organismos, marque a alternativa incorreta. A. Os fungos estabelecem relação ecológica com plantas vasculares e com algas. Verdadeiro. B. Existem fungos que são usados na fabricação de antibióticos. Verdadeiro. C. Alguns fungos são utilizados na fabricação de queijos. Verdadeiro. D. Apesar de alguns fungos serem usados na fabricação de alimentos, nenhum pode ser ingerido sem processamento. Errado. Existem fungos que são comestíveis, sem nenhum processamento. E alguns fungos são utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas. Verdadeiro. Então, melhor alternativa, alternativa D. Já que, por exemplo, o champignon pode ser comido com ou sem processamento pela indústria. Exercício 26. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto A. Podem causar doenças chamadas micoses. Verdadeiro. Desempenham um papel fermentativo. Verdadeiro. C. Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Errado, já que os fungos são heterotróficos. D. Alguns produzem antibióticos. Verdadeiro. E. Participam na formação de líquens. Verdadeiro também. Então, melhor alternativa, alternativa C. 27. Assinale a alternativa cujas palavras completam na ordem e corretamente a afirmação. Os fungos são organismos aclorofilados e heterotróficos que, em associação com algas, seres fotossintetizantes, formam os líquens. Então, nós temos que a melhor alternativa é a alternativa C. 28. Em qual das atividades humanas listadas abaixo não há participação de fungos? A. Produção de álcool combustível, já que não há participação de fungos nessa atividade. Então, nós temos que na fabricação de certos antibióticos, na indústria de cerveja e de vinho e produção industrial de iogurte, há participação dos fungos. Então, melhor alternativa, alternativa A. 29. Um estudante de biologia, ao realizar uma pesquisa científica, chegou à conclusão de que um determinado ser vivo apresenta as seguintes características: tem como substância de reserva o glicogênio, apresenta quitina como um dos componentes da membrana celular, é pluricelular, muito embora suas células não constituam tecidos diferenciados, é eucarionte, porém não sintetiza pigmento fotossintetizante. Pelas características expostas, conclui-se que o ser vivo pesquisado pertence ao reino Fungi. Melhor alternativa, alternativa B. 30. As figuras a seguir mostram indivíduos representantes do reino Fungi. Assinale a alternativa que contém os nomes dos indivíduos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, aqui em 1 nós temos os zigomicetos, em 2 nós temos os ascomicetos e em 3 nós temos os basidiomicetos. Melhor alternativa, alternativa E. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.